Oi, gente, eu tenho uns recadinhos aqui para vocês, que eu acabei lendo vários blogs e vlogs sobre o assunto, tá aqui na descrição vários que eu achei. E quando você mora na Alemanha, você tem 185 dias para tirar sua carteira de motorista, caso você nunca teve na vida, tenha tido, né? Ou seja, você saiu do Brasil sem a carteira, aí você quer fazer. Só que você já mora há mais de 185 dias na Alemanha, então você não pode voltar pro Brasil e fazer no Brasil, você vai ter que tirar na Alemanha. Os alemães estavam espertos já, acho que os turcos estavam fazendo muito isso, né? Nascia na Alemanha, morava na Alemanha um tempão, aí ia pra Turquia, tirava a carteira lá, porque era mais barato, era mais fácil, e depois voltava pra Alemanha. E eles olham mesmo. Eu cheguei lá com a minha carteira, na Führerscheinstelle, e eles viram que eu tirei minha carteira em 2007. Aí eles olharam lá no sistema e viram que a primeira vez que eu vim pra Alemanha foi em 2009, quando eu vim fazer o intercâmbio a este. Então eu não tive problemas quanto a isso. Mas quem não tem carteira tem que fazer o processo todo aqui se já mora aqui na Alemanha, tá? Há mais de 185 dias. Aqui eu vou mostrar pra vocês também. E no final do processo, quando você passa na prova prática, me falaram, e eu li também, que você tem que entregar a sua carteira do Brasil. Ou seja, é realmente uma transferência. Você entrega, abdica da sua carteira do Brasil para ter a carteira da Alemanha. Mas o que a maioria faz? Volta pro Brasil e tira a segunda via. Eu vim dessa vez do Brasil já com a minha segunda via. Então eu já entrego a minha primeira via, que ainda tá válida, né? Que foi da qual eu fiz a tradução. E eu já tenho a minha segunda via quando eu voltar pro Brasil. Eu vou ter duas. Eu ainda tenho que ler sobre se eu não quiser mais renovar do Brasil. Eu posso dirigir com a minha carteira alemã no Brasil? Por exemplo, né? E se um dia eu voltar a morar no Brasil? Aí eu acho que eu tenho que voltar com a minha carteira brasileira, né? Aí eu não posso ter mais alemã? Acho que pode, que a alemã nunca mais vai saber, né? Se você tem ou não a carteira brasileira, é só ir lá pegar a segunda via. Então, o que mais que eu tenho aqui anotado? Quando você faz a prova teórica, você tem os videozinhos, tem algumas perguntas que são feitas com vídeo, tá? Tem uma simulação de uma situação. Você pode ver aquele videozinho no máximo 3 vezes, daí responder. Se você quiser só ver uma vez e responder, tudo bem. 2 e responder, tudo bem. Depois eu faço um artigo no meu blog com as perguntas que foram realmente as mais difíceis de entender em português, porque foram traduzidas erradas, erroneamente mesmo, muito difícil de entender. Daí eu faço esse post pra vocês, tá? E tem muitas palavras que a gente não sabe também. Por exemplo, o que é uma berma? Berma. É o meio-fio, tá? Então tem muitas palavras que a gente não entende, o português do Brasil. Além de ser de Portugal, o português que tá lá, eu acho que nenhum português mesmo não entende direito, porque ele é traduzido ao pé da letra do alemão, tá? E aqui, o que eu tava fazendo de errado? Apertar para salvar sua resposta. Aqui, ó. Então eu fiz 84 perguntas da Gefahrenlehre, que Gefahren é perigo. Então dirigir em perigo, na verdade eles querem dizer uma direção defensiva, tá? Aí, tá, eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, aí aperta aqui. Deixa eu colocar pra esse lado daqui. Beleza, vamos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. De novo essa daqui, ó. O que se entende por condução defensiva, né? Não insistir no seu próprio direito e contar com os erros dos outros, tá? Aí, o que eu tava fazendo? Eu tava apertando Nächste Frage, ou seja, a próxima pergunta, ao invés de apertar Fragen auswerten, que é analisar a pergunta, que é pra ver se a pergunta tá... pra salvar a pergunta. Então, toda vez que eu apertava Next, não salvava a minha resposta. Eu fiz isso em um tanto de perguntas, gente. Então, tem que apertar, ó, Fragen auswerten, tá vendo? Aí você vê que tava certa as perguntas, as respostas que eu coloquei. Aí depois que você aperta Next Frage, próxima pergunta, tá? Eu não tava fazendo isso. O que pode causar acidente de colisão pela retaguarda? Isso aí eu já falei no vídeo de ontem, né? Então, tá um português assim que não dá pra entender muito bem, mas você até entende, aí ó.
É um descuido, é condução muito chegada, muito próximo, e uma travagem forte é quando você, né, quando você... Tô falando muito rápido, né? Quando você freia de uma vez e tal. E daí, o que eu tava fazendo também? Aí eu respondia outra coisa errada que eu fiz, tá? Pra aprender com os erros dos outros, né? Eu tava apertando Hilfe, que é, ou seja, ajuda, aqui, pra ver se tava certo. Tá certo. Só que porque eu apertei ajuda, não tá contando como se eu tivesse respondido sozinha, né? Óbvio. E daí, aí eu aperto Frage auswerten. Aí, de todo jeito, tá contando o que eu fiz, só que tá aqui amarelo. Tá vendo? Ou seja, tá dizendo que eu vou repetir essa pergunta da frente, que eu não passei nela. Porque quando você passa, aqui fica verde. Quando você erra, fica vermelho. E quando você não responde, ou não responde... quando você responde a partir da ajuda, fica amarelo. Ou seja, você não passou nessa pergunta, tá? Então tem que ficar atenta. Você aperta a Hilfe se você tiver com muita dúvida mesmo. Porque se você apertar toda hora, não conta como se você tivesse acertado, tá? Aí, ó. Agora a próxima. Vamos fazer... Olha essa. Você vai dentro de uma localidade atrás de uma viatura com matrícula de fora da localidade. Você entendeu? Eu entendi porque eu já li em alemão aqui, ó. Eu mudo aqui pro alemão, aí eu entendo. Sie fahren innerorts hinter einem Fahrzeug mit ostfremden Kennzeichen. Ou seja, você tá dirigindo atrás de um carro que tem uma placa de outro lugar, né? Aí, o que você espera disso, né? Was konnten geschehen? Então, vamos voltar lá para de português. O que você vai à frente? Não, o que você espera, né? É que vai travar inesperadamente, vai parar inesperadamente, para inesperadamente para perguntar pelo caminho, liga o pisca antes de mudar de direção tarde demais, né? Então faz tudo errado. Aí, ó. Aí a gente faz o quê? Frage auswerten, que é para salvar, senão você não salva, se você só colocar nächste Frage, tá? Próxima pergunta. Não, tem que gravar aqui, ó. Pronto. Aí, ó, todas estão certas, já mostrou aqui. E aqui fica verdinho, tá? Tá vendo? Aí, vai para a próxima pergunta. Tá? E eu já fiz as primeiras 84 perguntas e agora eu vou fazer o vídeo pra vocês de quais eu achei mais difíceis. E acabou que eu fiz print screen de muitas. Acho que esse vídeo vai demorar pra caramba. E depois que você respondeu, você não consegue ver a pergunta anterior, tá? Aqui, ó. Ih, Thomas tá ligando. Oizão. Oi. Ich bin zu Hause. Sehr gut. Kommst du zu Hause? Nach Hause. Okay, gut. Ich mache ein Video gerade. Ok. Beijos, tchau. Ok, Thomas tá vindo pra casa. Aí você aperta aqui, ó, voltar pra pergunta. Ela não volta. Frage gesperrt. Porque ainda não conseguiu salvar direito. Porque você fez a análise, quer salvar, só que você não pode voltar. Agora, se você não tiver salvado, ela volta. Agora, como eu já salvei, aí ela não volta mais, tá? Tem que esperar um pouco. Keine 5 minutos, tem que esperar 5 minutos pra você voltar, tá? Então, next. Vamos fingir essa aqui, ó. Vamos errar essa aqui, de propósito. Nem vou ler. Não, eu quero ler, gente. Não consigo errar de propósito. O que são estorvos evitáveis no trânsito corrente? O que você pode evitar, né? Um problema no trânsito. Estrangular o motor, tá? Sei lá, se o seu motor estiver estragado. Ficar parado por falta de combustível? Sim, é um problema que você pode evitar. Conduzir devagar sem razão concluente, tá? Também é um estorvo no trânsito, né? Isso aqui. Então, as três são verdadeiras. Aí, em vez de eu responder e analisar, eu coloco nächste Frage. Mudou para a próxima, sem contar, sem salvar. Aí eu posso voltar para a anterior. Tá vendo? Voltou. Mas se eu salvar, ela não volta mais para a anterior. Então, são coisas do app que eu descobri agora para usar, para você não cometer esses erros que eu cometi. Eu respondi umas 50 perguntas sem gravar e
às vezes eu até usava o Hilfe, né, o ajuda, e daí quando eu vi, né, que eu não tava salvando, aí eu comecei a salvar, mas eu usava o Hilfe, o ajuda. E de todo jeito eu não recebia o verdinho, né, não ficava verdinho. Ó, vamos fazer agora pra ficar verdinho. Ó. Esse aqui também. Aí, ó, Fragen auswerten. Ó, acertei tudo, ficou verdinho. Se eu errar, fica vermelho. Tá? Beleza, agora a gente já sabe usar o app direitinho, né, gente? Eu até baixei um pouco a qualidade do vídeo, porque ele tá ficando muito pesado, muito longo, quando eu tava gravando os vídeos anteriores. E agora com as perguntas, se ficar tão grande assim, vai ficar 3 horas pra carregar, né? Então eu vou abaixar um pouco a qualidade do vídeo. Vamos ver aqui se dá pra ler. Não pode mexer, né? Aí dá pra ler. Um pouquinho, mas eu vou ler pra vocês, tá? Então vamos lá. Vamos para o tanto de print screen que eu tirei. Eu fazia, quando eu tinha dúvidas, eu fazia em português e depois li em português e mudava pro alemão também, pra ver se eu entendia, se era realmente isso que eu tinha entendido. E às vezes eu também não entendia nada. Então vamos lá, essa mesma pergunta de novo que a gente acabou de responder. Você vai dentro de uma localidade atrás de uma viatura com matrícula de fora da localidade. O que poderia acontecer? Ou seja, você não entende muito bem essa pergunta, o que ela quer dizer, né? Aí você vê em alemão. É só clicar aqui em cima, ó. Tá aqui. Aí você clica aqui em cima, na bandeirinha da Alemanha. Aí ela troca pro alemão. Aqui, trocou pro alemão. Tá? Aí você pode reler pra ver se era isso mesmo que você tinha entendido, se você já souber um alemão, né? Assim, um B2 já dá, mas é melhor, assim, pro C1, C2 já entende bastante, né? Porque aí você entende. E aqui, em Portugal, viatura é carro. E no Brasil, viatura é um carro de polícia, né? Matrícula, que eles traduziram, nem sei se em Portugal é assim. A gente no Brasil fala placa de carro, né? Placa. Então, esse eu respondi agora no vídeo já. O que são estorvos evitáveis no trânsito corrente, eu também já respondi agora, né? Mostrando para vocês sobre o app. E aqui, vamos para a próxima. É a número 6 de 186 perguntas de Gefahrenlehre. Tá? De que modo pode resultar um perigo? Pela pintura da viatura que dá nas vistas? Gente, está escrito isso. Pela pintura da viatura que dá nas vistas. Por faróis regulados muito para o alto? Por pneus gastos. Né? Por pneus gastos, claro, né? Pode resultar num perigo. Faróis regulados muito altos. Faróis muito altos também podem resultar em perigo. E agora, uma pintura de uma viatura. A pintura do carro resulta em perigo? E aqui temos ela em alemão. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch auffällige Lackierung des Fahrzeuges. É quando a cor não tá... Lackierung é a pintura, né? Quando a pintura não tá muito boa. Acho que eu entendi. Auffällige Lackierung. Não tem nada a ver, né, gente? Então, é só essas duas aqui, ó. Então, é só por farol alto e pneu gasto, tá? Essa aqui eu apertei o Hilfe, né? A ajuda vem sempre em alemão, a ajuda não é traduzida para o português. E tá escrito assim, é a pergunta 7. Quais são os sinais que apontam para um cansaço eminente durante a condução? Pálpebras pesadas? Sim. O preto é que eu marquei, o vermelho é que é o certo. Pálpebras pesadas? Sim. Bocejar frequentemente? Sim. Tempo de reação reduzido? Não, marquei errado. Marquei errado. E é a pegadinha do malandro. Essa aqui é a pegadinha. Sabe por quê? Porque não é tempo de reação reduzido. É tempo de reação prolongado. Aqui. Tá vendo?
Pegadinha do malandro essa. Vamos para a questão número 9. Também pedir ajuda. É a época que eu tava pedindo ajuda demais sem saber que se eu pedisse ajuda, ela não valeria. Ela não ficaria verde, né? O que se deve fazer quando se detectam sinais de cansaço durante a condução? Ouvir música animada? Não, eu também não marquei. Caminhar ao ar livre? Eu não marquei, mas era verdadeira. Efetuar de imediato uma pausa? Sim, aí eu marquei. Essa questão vale 4 pontos. Aqui em cima tem quantos pontos que vale, tá? Então, vamos lá. Essa aqui eu apertei pra salvar. E aí salvou amarelinho porque eu tinha pedido ajuda, tá? Tá aqui a ajuda em alemão. Pergunta número 12. Como pode ocorrer um desvio da rua? Sabe o que é desvio da rua, gente? Vamos ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Em alemão é Was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen? Ou seja, o que leva um carro a sair da pista, né? E aqui ficou traduzido como desvio da rua, e na verdade é sair da pista, tá? Então, é o cansaço, a falta de atenção, a distração? Sim, são todas corretas, tá? Como pode ocorrer um desvio da rua? Pelo cansaço, falta de atenção, distração, todas estão certas. E aqui em alemão, Müdigkeit, Unaufmerksamkeit und Ablenkung, tá? Próxima, 14. Com que comportamento das crianças tem você que contar em passadeiras? Tem passadeiras na pergunta da carteira de motorista. O que uma passadeira está fazendo nessa questão? Aí a gente vai ver em alemão para descobrir o que é a passadeira. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen sie an Zebrastreifen rechnen? Sabe o que é Zebrastreifen? É faixa de pedestres. A faixa de pedestres é a famosa passadeira aqui nessa pergunta, tá? Então, qual é o comportamento de criança que você tem que contar quando ela tá lá atravessando a faixa de pedestres, né? Elas viram em cima da passadeira sem razão conhecida e voltam para trás? Também fiquei na dúvida. O que significa isso, né? Aí eu fui pro alemão e eu vi. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf den Zebrastreifen und laufen zurück. Ou seja, kehren é meio que ir e voltar, tá? É fazer um círculo, fazer uma volta, assim. Então, sie kehren tá? Então, às vezes, elas querem atravessar e decidem que não querem mais, aí voltam. Então, elas não sabem muito o que querem fazer, não, tá? Então, é isso. Elas viram em cima da passadeira sem razão conhecida e voltam para trás. Então, essa aqui você tem que marcar. Elas correm em cima das passadeiras sem prestar atenção ao trânsito. Essa aqui você tem que marcar também. Elas calculam sempre bem velocidade e distância de viaturas que se aproximam e esperam na berma da estrada. Berma é tipo o meio-fio ali. Não, gente, criança não calcula bem velocidade de carro, gente. Essa aqui tá errada, tá? Próxima. Como você tem que se comportar? Tem nada esse aqui, né? Tem umas pessoas querendo atravessar aqui um carro verde. Tá vendo, né? Aí tá assim. Travar forte imediatamente e continuar pronto a travar? Sim, porque essas pessoas parece que elas estão na iminência de querer atravessar na frente do seu carro. E aqui na Alemanha, pedestre, bicicleta, patinete, patins, todas as pessoas que são mais fracas, todos esses veículos, assim, são mais fracos, né, do que um carro. Então, eles têm preferência, eles têm vez. Mesmo que eles tenham fazendo coisa errada, você tem que parar, tá? Aqui o carro para as pessoas. E várias perguntas, um brasileiro fica na dúvida. Será? Será que eu paro? Mas se eu parar, o carro de trás vai buzinar e vai me xingar. Aí você tem que parar. Se você responder errado, você não pega a carteira de motorista na Alemanha, tá? Aqui é direção defensiva. Pedestre tem vez, bicicleta tem vez, carro não tem vez. Carro é o culpado, gente. Carro, você tem que estar atento o tempo inteiro, tá? Então, vamos. Continuar a andar com a mesma velocidade para não estorvar no seguinte? Não, você não pode continuar na mesma velocidade. Porque se essas pessoas atravessarem, você vai passar por cima delas, tá?
Continuar a andar com a mesma velocidade porque as crianças certamente ficam paradas? Não, as crianças não vão ficar paradas, tá? Então você não vai continuar com a mesma velocidade, essa aqui é a certa. Travar fortemente e continuar pronto a travar, tá? Aí você coloca aqui, ó, Fragen auswerten, né? Aqui, ó. Tá vendo? E eu marquei errado. E eu, no meu intuito, no sentimento brasileiro, ia continuar com a mesma velocidade e foda-se. Eu ia errar. Aqui, ó, eu marquei errado. Eu marquei continuar a andar com a mesma velocidade para não estorvar um seguinte, para não atrapalhar o carro de trás que vai te buzinar porque você parou a velocidade. Mas você parou o carro, né? Diminuiu a velocidade. Tava lá parando. E o certo é você diminuir a velocidade. Tá aqui, ó. Levei um, né? Só não levei um vermelhão aqui porque eu pedi ajuda. Aí não contou. Vamos lá pro próximo. Pergunta número 19. O que é que está correto aqui? Ah, tem um bonde, né, gente? Outra coisa que a gente tem que aprender aqui na Alemanha é regras para dirigir na mesma rua que um bonde. Porque no Brasil a gente não dirige com um bonde. Pode ter algumas cidades que sim, mas a maioria não. O que acontece quando um bonde para? Sai gente de tudo quanto é lado, entra gente de tudo quanto é lado. E você lá com o seu carro querendo passar. Você pode? Vamos olhar aqui, ó. Pode passar velocidade mínima ao lado pela direita. Então, você pode passar, mas em velocidade mínima, tá? Isso se não tiver um sinal de trânsito aqui, porque às vezes também tem. Então, se tiver vermelho, você tem que parar de todo jeito. Pode-se passar velocidade mínima ao lado pela direita, se passageiros não forem impedidos e um perigo esteja excluído. Então, o perigo tem que estar excluído, você não pode atrapalhar a passagem de um pedestre e você tem que diminuir sua velocidade, tá? Essas são as respostas certas. As outras respostas estão escritas que você tem que manter a velocidade. Ó. Os passageiros têm que deixar passar o trânsito corrente antes de entrarem. Se ninguém for impedido ou posto em perigo, pode-se passar ao lado pela direita mais rápido do que em velocidade mínima. Não. Você não pode continuar com a mesma velocidade, você tem que reduzir, tá? Próxima. Ó, o Facebook não para aqui. Por isso que eu não consigo também estudar sempre, né? Que eu tenho realmente me segurar. Por causa da internet, né? Que fica mandando as coisas. O que é... Gente, para. O que é que você tem que observar nessa situação? Um ônibus parou na sua frente. Retrovisor, você vê que não tem ninguém atrás. O que você faz, né? Pode ultrapassar o carro enquanto ele ainda circula? Não pode ultrapassar o carro enquanto ele ainda circula? Pode passar ao lado do autocarro. Ônibus em português de Portugal é autocarro. Pode passar ao lado do autocarro parado com velocidade mínima, se um perigo de passageiros estiver excluído. Será que eu marquei aqui? Aí eu mudei pro alemão, para ver se eu entendia melhor o sentimento da pergunta. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Sie dürfen den Bus überholen, solange es noch fährt. Den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt. An dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Então, deixa eu ver, eu não coloquei a pergunta? Coloquei a resposta? Coloquei, ó. A resposta é, eu marquei errado, tá vendo? Me fudi nessa aqui também. Eu marquei que você pode ultrapassar o autocarro enquanto ele ainda circula. Tá errado, você não pode. Não pode ultrapassar o carro enquanto ele ainda circula. Quando ele ainda tá andando, né? Pode passar ao lado do autocarro parado. Então, só quando o ônibus estiver parado que você pode ultrapassá-lo. Com velocidade mínima. E se o perigo estiver excluído. Se o perigo de passageiros estiver excluído. Ou seja, se alguém correr para pegar esse ônibus, você pode tomar cuidado, porque senão você pode atropelar alguém, né? Na sua ultrapassagem, chega alguém correndo para pegar o ônibus atrasadinho. Ou alguém sai do ônibus correndo, porque vai pegar outro ônibus, fazer outra coisa, tá atrasado. Aí, meu filho, você que tá dirigindo o carro, a culpa é sua, tá? Pergunta 22. Apesar de existir um passeio do lado direito da rua,
existe uma pessoa numa cadeira de rodas em circulação pela estrada. Que atitude deve tomar? Passeio, a gente fala passeio em Minas também, mas passeio é calçada, tá? Porque muita gente de São Paulo não sabe o que é passeio. É uma calçada. O que você faz? Você buzina para chamar a atenção da pessoa e lhe indicar que ela está a comportar de forma errada? Marca essa pra você ver. Bocó, buzinar. Se você buzinar pra um cara na cadeira de rodas, meu filho, você tá perdido, tá? Ultrapasso com uma grande distância lateral, porque tenho que contar com a possibilidade de movimentos evasivos. Continua a conduzir atrás da pessoa até a poder ultrapassar. Eu marquei essas duas, tá? É ultrapassar com grande distância ou continuar atrás até conseguir ultrapassar, né? Essas duas aqui que são as corretas. Aqui tem em alemão, né? Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person in Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich? Então a resposta certa é: Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss. E a outra, né? Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann. 23. Depois de atravessar a rua, uma pessoa em cadeira de rodas não consegue transpor o lancil a fim de subir para o passeio. Qual atitude deve tomar? A gente não sabe o que é conseguir transpor o lancil, mas a gente imagina que é subir no passeio de novo, né? Subir para a calçada. Então, o que você faz? Você buzina de novo, meu filho? Não, você não buzina. Buzina e contorna a pessoa, ultrapassando? Não. Paro e ligo as luzes de sinalização de perigo. Sim, você vai parar e vai fazer o quê? Saio do automóvel e ajudo a pessoa na cadeira de rodas, tá? Então, essas duas aqui. Aí você salva e next. Esse aqui é um outro app que também existe, que chama Simple Theorie. E aí, algumas perguntas do Gefahrenlehre, dessa categoria, você pode fazer, mas depois você tem que pagar para fazer as outras, tá? Então, tem vários apps para isso. Mas o que eu estou usando é o Fahrschulcard. Pergunta 24. Em relação a que peão deve contar com uma limitação visual mais acentuada? Em relação a que peão deve contar com uma limitação visual mais acentuada? Peão, gente, é pessoa, tá? Que eles traduziram como... Eu não sei se é assim em Portugal. Pode ser que seja. Então, em que relação... vamos ver aqui em alemão. Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? Então, a pessoa que não consegue enxergar direito. Qual dessas? Aqui tem um velhinho, aqui tem uma criança e aqui tem uma mulher. Quem que você acha que não pode enxergar direito? Que está, inclusive, com uma bengala. Né? Der Mann, tá? O homem. É a resposta certa para isso. Eu coloquei essa por causa do peão, tá? Para vocês verem o que é o peão. Como deverá atuar? Aqui tem uma pessoa com um cachorro. Já chegou. Oi, Zão. Gente, eu vou parar o vídeo agora porque já tá bem longo. E amanhã eu continuo com vocês. É porque eu acabei tirando muito print screen. Eu vou tentar tirar menos, ser mais objetiva, tá? Porque no começo assim, você tem mais dúvidas, você não sabe o que é essa palavra, se foi traduzido errado, se é português de Portugal e por aí vai. Mas até amanhã. Beijos, tchau.